Olá, pessoal, saudação. Nós estamos aqui para mais uma aula do curso de graduação da Faculdade de Medicina do ABC. Hoje nós vamos falar sobre deficiência androgênica do envelhecimento masculino e terapia de reposição hormonal no homem. Eu não tenho qualquer interesse, qualquer conflito de interesse, e o tema o discurso da aula, o roteiro, nós vamos falar em conceito, definição, anatomia, fisiologia, fisiopatologia do envelhecimento, diagnóstico, riscos e efeitos colaterais da terapia de reposição hormonal, tratamento e monitorização. Deficiência androgênica do envelhecimento masculino é um nome que significa o hipogonadismo masculino. Hipogonadismo masculino na fase de envelhecimento, que é um síndrome caracterizado por alterações em múltiplos órgãos devido à deficiência de andrógenos que afeta a qualidade de vida. Existem vários termos utilizados, além de deficiência androgênica do envelhecimento masculino, ou DAEM, que seria a sigla na língua portuguesa. Andropausa, hipogonadismo de início tardio ou do envelhecimento. E a abreviação em inglês, ADAM, que é Androgen Decline in the Aging Male, que é a mesma coisa que DAEM. Andropausa é um termo que deve ser evitado, porque, na realidade, seria uma analogia à menopausa na mulher, mas não existe andropausa no homem. Ao contrário da mulher, nem todos os homens vão ter uma queda no hormônio masculino, assim como nem todos os homens vão ter uma queda abrupta e uma parada na produção de hormônio masculino, como acontece na menopausa, onde todas as mulheres, se viverem o suficiente, terão essa queda abrupta num determinado momento da vida. Andropausa é um termo, portanto, que deve ser evitado. A alteração da função testicular no homem, ela acontece de forma lenta e progressiva. E ela vai acabar afetando uma porcentagem dos homens, como eu já disse, estimada de 6% a 20%. Ela é mais frequente em obesos e idosos, especialmente com estado de saúde precário e com múltiplas comorbidades. Após os 40 anos, observa-se, em média, uma queda de 1,2% da testosterona livre por ano, 1% da testosterona ligada à albumina e 0,4% a 0,85% de queda da testosterona total ao ano a partir dos 50 anos. Isso, aos 75 anos, significa uma queda em torno de 25% da testosterona biodisponível. Associadamente, há um aumento em torno de 1,2% da globulina transportadora de hormônios sexuais, ou SHBG, sigla em inglês. O efeito do envelhecimento na função reprodutora do homem também é outra questão importante a ser considerada. Nós temos um número de centenários que, de 2000 a 2050, vai se multiplicar por 16. O número de octogenários será 6 vezes maior no mundo. Nos Estados Unidos, 9 em 10 idosos entre 64 e 75 anos não tem problema de saúde grave, e mesmo depois dos 80 anos, 40% são plenamente funcionais. Além disso, o Brasil vai ser o 6º país em idosos, de acordo com a Organização das Nações Unidas.
Para a gente fazer uma avaliação clínica da EN, existe uma escala que nós vamos colocar aqui. Depois ela pode ser vista aí com detalhes, pode ser lida, eu não vou ler a escala inteira, mas você pode pontuar nessa escala de acordo com a gravidade dos sintomas. Se tiver uma soma de 17 a 26 pontos, então não tem nenhum motivo para se pensar em deficiência androgênica. De 27 a 36, pode ter uma certa deficiência, até mais de 50, onde deve ter uma deficiência grave. O diagnóstico, portanto, baseia-se nos sintomas. Mas antes disso, vamos lembrar um pouco da anatomia e da fisiologia do testículo e da testosterona. Lembrando que o testículo ele tem mais ou menos 250 lóbulos. Cada lóbulo tem 1 a 4 tubos seminíferos. Os túbulos seminíferos, onde vai ocorrer a espermatogênese. E as células de Leydig são células que estão no interstício e são as responsáveis pela produção da testosterona. A partir dos túbulos seminíferos, o espermatozoide vai ser amadurecido no epidídimo e vai percorrer o ducto deferente até chegar às vesículas seminais e à próstata, onde vai juntar com o líquido seminal, com o líquido prostático, mais outras glândulas anexas e ser ejaculado pela uretra. A testosterona, como eu já disse, produzida pelas células de Leydig, que estão entre os túbulos seminíferos, vai agir em toda a economia do corpo. A testosterona é um hormônio anabolizante que tem ação no músculo, hipertrofia muscular. No comportamento, ela tende a deixar a pessoa mais vibrante, eventualmente mais nervosa. Metabolismo dos lípides tem ação na próstata, no cabelo e na pele. A regulagem da testosterona, que também a testosterona produzida pelo testículo tem ação na espermatogênese, ela é feita através de um mecanismo de feedback, de retroalimentação, onde um aumento da testosterona inibe o LH e o FSH, o LH que estimula a produção de testosterona, e também inibe o fator de eliminação de gonadotrofinas do hipotálamo. Essa inibição acaba diminuindo a produção do GnRH, do fator de eliminação de gonadotrofinas, inibe a produção de LH, FSH e diminui a produção de testosterona. Quando diminui a produção de testosterona, isso diminui a inibição. Inibe a inibição, quer dizer, menos testosterona, menos inibição, isso vai aumentar a produção de GnRH e aumentar a produção de LH, FSH e, consequentemente, de testosterona. E, portanto, a testosterona vai ter esse ritmo circadiano de sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe um pouquinho, inibe o LH, baixa, diminui a inibição, estimula o LH, sobe a testosterona e assim vai num sobe e desce constante. A outra coisa que nós temos, então, que comentar, além desse mecanismo, né, do LH, que estimula a síntese da testosterona, do andrógeno,
que vai circular pelos vasos sanguíneos para todos os órgãos-alvos, você tem também alguma produção de andrógenos pela glândula adrenal, que não está nesse eixo hipotálamo-hipófise gonadal, e às vezes, em algumas patologias, você pode ter um aumento de andrógenos via glândula adrenal. Então, feito o questionário, normalmente, o que os pacientes se queixam? Diminuição da libido, talvez seja a queixa mais comum no consultório do urologista, mas também falta de energia, redução de força muscular, a pessoa fica mais melancólica, as ereções são menos vigorosas, as atividades esportivas ficam mais difíceis, sonolência e piora no desempenho profissional. Esses sintomas estão naquela lista, que vocês depois podem ver com calma, e devem, com isso, suspeitar de deficiência androgênica. Muito bem. Suspeitando da deficiência androgênica, é obrigatório dosar a testosterona. Existem vários métodos de dosagem. O mais comum é uma dosagem de 240 a 950 nanogramas por decilitro. Abaixo de 240, você vai suspeitar de hipogonadismo e aí você pode dosar a testosterona livre, que é a testosterona efetiva, que é transportada efetivamente para o citoplasma das células do tecido-alvo. Então, a testosterona livre pode estar normal, mesmo com a testosterona total abaixo, e aí você não deveria ter o quadro de hipogonadismo relacionado à queda da testosterona. A testosterona livre se liga ao receptor de andrógeno diretamente, ou ela é metabolizada por uma enzima chamada 5-alfa-redutase e vai se transformar em 5-alfa-dihidrotestosterona, ou DHT, que esse sim vai ser o efetor, e esse efetor é o que vai levar a uma mudança estrutural da membrana, que permite aí que a testosterona livre ou a dihidrotestosterona entre na célula e vá para o núcleo da célula, e aí ela se liga diretamente às sequências de nucleótidos específicas do DNA cromossomo. As áreas de ligação são chamados elementos de resposta hormonal, ou ERH, e influenciam a atividade transcricional de certos genes, e isso provoca o efeito androgênico. Os receptores androgênicos ocorrem em vários tecidos nos vertebrados, tanto nos machos como nas fêmeas, e respondem de forma semelhante a níveis também similares. Só que quantidades bastante diferentes de testosterona pré-natal, na puberdade e ao longo da vida vão determinar diferenças biológicas entre macho e fêmea. Quando você fala em fisiologia de envelhecimento, não é só a diminuição de testosterona, você tem uma série de alterações que eu resumo aqui de forma simplista, mas para chamar a atenção da fisiologia do envelhecimento, que envolve diminuição da córtex adrenal, aumento do hormônio da ACTH, de hormônios hipofisários, diminuição de androgênios e corticosteroides, diminuição da aldosterona, diminuição da renina-angiotensina, de estradiol e estrona, aumento da ação do PTH. Parece que aqui os estrógenos diminuem a sensibilidade do osso, favorecendo a osteoporose mais cedo na mulher e um pouco mais tardiamente no homem, diminuição da função tiroidiana, aumento do colesterol, envelhecimento do colágeno, diminuição de síntese mitocondriais do miocárdio,
o que deprime a hipertrofia compensatória do miocárdio e seria uma causa de insuficiência cardíaca no idoso. O hormônio do crescimento parece declinar e a prolactina, após os 45 anos, tem comportamento diferente no homem e na mulher. Ela cai drasticamente na mulher e aumenta levemente no homem. Diminuição da produção de insulina e o glucagon não se altera. Isso é um resumo para lembrar que é importante você avaliar o envelhecimento além da diminuição da testosterona no homem. O homem adulto, ele produz então 5 a 7 miligramas de testosterona por dia, os níveis são maiores pela manhã. Esses valores que nós falamos, entre 240 e 950 nanogramas por decilitro, devem ser dosados pela manhã. 60% da testosterona está ligada a proteínas transportadoras, a mais importante é a globulina transportadora de hormônios sexuais, mas também é ligada a outras proteínas, inclusive a albumina, de tal maneira que só 1 a 3% dos hormônios da testosterona é circulada de forma livre. Os valores de referência, então, são esses que nós já apresentamos: testosterona total, a globulina transportadora de hormônios sexuais também podem ser dosadas, e existe a testosterona biodisponível, que seria aquela testosterona realmente efetiva que é transportada para as células-alvo. Existe um cálculo que você faz para saber, né, desenvolvido por Vermeulen e colaboradores, que parece ser mais fidedigno do que a própria dosagem, pois a chance de erro é grande e alguns laboratórios disponibilizam a testosterona biodisponível. Em resumo, o diagnóstico de deficiência androgênica do envelhecimento masculino deve ser feita pela história e pela dosagem de testosterona. Se a história for compatível com deficiência androgênica, se a dosagem de testosterona total está baixa, você deve repetir a dosagem da testosterona total, da testosterona livre, da biodisponível e da globulina transportadora. Se a testosterona livre ou biodisponível estiverem baixa e a globulina geralmente está aumentada, você tem, associado a uma história compatível, a deficiência androgênica do envelhecimento masculino. Deve-se afastar aí uma deficiência da hipófise de produção de LH ou um aumento na prolactina, um prolactinoma. Então, a testosterona estando baixa, aí você, além de repetir a dosagem da testosterona e ver a testosterona livre, você deve fazer uma dosagem de LH e prolactina para ver se é primária, se é testicular, se é um hipogonadismo. Aí você vai repor, saber se não há uma contraindicação para reposição de testosterona. Se não houver contraindicação, você vai repor hormônio nesse paciente sempre com cautela, com alguns parâmetros. Em resumo, você vai ver os benefícios da produção de testosterona. Você vai melhorar, a pessoa que está melancólica vai ficar vibrante, libido aumenta, a ereção melhora a massa muscular, qualidade de vida, e aqui o humor, evidentemente, que pode também provocar acessos de raiva, nervosismo no paciente. Mas, em geral, o paciente que está triste e melancólico torna-se mais vibrante com o tratamento. Riscos. Pacientes com poliglobulia, com hematócrito maior que 54%, pode ser um efeito colateral da reposição de testosterona. Infertilidade, isso é muito importante, nós vamos comentar mais tarde. Se você dá testosterona para a pessoa, isso inibe o FSH e, portanto,
diminui, piora o espermograma, podendo zerar a produção de espermatozoide. Então, deve ser pesquisado se o paciente deseja ainda ter filho ou não. Pode piorar uma hiperplasia prostática benigna, que existe alguma controvérsia, e está contraindicado em pacientes que têm câncer de próstata ativo. Portanto, se os benefícios forem importantes, forem necessários e se os riscos forem excluídos, você deve fazer a reposição do testosterona. Existe uma outra questão, além de câncer de próstata e fertilidade, que é avaliar a segurança cardiovascular. Eu chamo aqui a atenção, no Congresso Americano de 2018, foi apresentado um trabalho mostrando como os médicos americanos se comportavam na prescrição de reposição de testosterona. E 1/3 dos homens não preenchiam essas recomendações de reposição hormonal, que são as recomendações da Associação Americana de Urologia. Desses pacientes que estavam fazendo reposição, 1/4 não tinham dosado a testosterona. E, em poucos anos, o que se observou nos Estados Unidos foi um aumento de 3 vezes mais a prescrição. Portanto, claramente, há um desvio na prescrição nesse trabalho dos médicos, dos urologistas americanos. Eu queria chamar a atenção que nem tudo que o paciente tem necessariamente é devido à deficiência androgênica. Por exemplo, existe a possibilidade de erro diagnóstico. É comum o paciente chega, 45, 47, 48, 50 anos, e fala que a libido dele diminuiu. Oh, doutor, estou sem vontade, sem desejo. E aí você tem que avaliar outras situações, por exemplo, de discórdias conjugais. O convívio nem sempre ele é amistoso o tempo todo. E às vezes se torna tenso. A própria questão de depressão do paciente, por questões financeiras, questões de convivência social, desemprego, dificuldade financeira, estresse profissional, ansiedades outras, né, como conflitos homossexuais ou mesmo ansiedade de desempenho. Então, o paciente deve ser questionado para se você ver, investigar outras situações. Além disso, você, iniciando a reposição de testosterona, deve fazer avaliações. E aqui também não há um consenso. Essa é uma sugestão de segmento. Primeiro, avaliação clínica. Você vai ver, depois de 2, 3 meses, se os sintomas melhoraram, se a medicação foi bem tolerada, se houve efeitos colaterais. E isso deve ser repetido depois de mais 3 meses e depois de mais 9 meses. Então, essa é uma sugestão que você reavalie clinicamente os pacientes aos 3, 6 e 12 meses. E não fazer esse acompanhamento não é tratar bem do paciente. Você deve conhecer os riscos potenciais da reposição de testosterona, que é piora da apneia do sono, aumento da retenção de líquidos, aqui problemas para paciente que já tem insuficiência cardíaca, alteração do perfil lipídico, potencial de aumentar a chance de fenômenos tromboembólicos, policitemia também, genitais, atrofia testicular, isso você pode ver quando você repõe testosterona, infertilidade, já comentamos, priapismo, é um risco potencial, piora de um câncer de próstata, de uma hiperplasia prostática, acne e oleosidade da pele podem estar aumentadas, aumento da massa muscular, então às vezes o paciente aumenta de peso, mas
pode ser o peso de massa magra, e câncer de mama e ginecomastia, esses pacientes precisam ser examinados a mama. A forma de reposição de testosterona, a gente recomenda que a testosterona deva ser reposta por via parenteral, ou intramuscular ou transdérmica. A testosterona via oral, as apresentações no Brasil, elas têm um potencial de hepatite medicamentosa. Nós já tivemos na mídia situações de artistas, de pessoas conhecidas que quase morreram ou que morreram por reposição via oral de testosterona. As formas disponíveis que nós temos é o enantato de testosterona, o cipionato de testosterona e aqui estão as apresentações, tem a forma de PET também, a testosterona na forma de PET, que nós não temos no Brasil, mas temos a forma de gel. E existem vantagens e desvantagens, né? Que incluem o tempo de duração da testosterona, picos maiores e menores, imitação do ritmo circadiano ou não. O fato é que há vários trabalhos que mostram que há um pequeno aumento do PSA depois de se utilizar a testosterona, de qualquer forma, e isso deve ser lembrado na monitorização. A questão de terapia de reposição e câncer de próstata. O trabalho clássico que na década de 50 levou ao Huygens e Rogers ganhar o Prêmio Nobel de Medicina é que quando você retira os testículos e tem uma queda drástica da testosterona, isso reduz o câncer de próstata, enquanto que a injeção de andrógenos ativaria o câncer de próstata. E isso realmente, num primeiro momento, achou-se que tenha descoberto a cura do câncer. Retirava a testosterona, as metástases evoluíam, o paciente melhorava do câncer, só que, infelizmente, nós vimos que, primeiro, não dá para dizer que a testosterona seja a causa do câncer de próstata. E segundo, é que o desenvolvimento de câncer de próstata não estaria ligado à reposição de testosterona. Então, seria outro mecanismo que levaria ao desenvolvimento do câncer, seria uma mutação, e aí sim, alguns tumores, a maioria, acaba tendo a testosterona como um fator multiplicador. De qualquer maneira, é consenso que câncer de próstata ativo é uma contraindicação para a reposição de testosterona. Outra situação é o câncer de mama e a poliglobulia. Sintomas de obstrução urinária baixa permanece como uma outra situação onde você deve observar os eventuais vantagens e desvantagens, se vale a pena tratar a hiperplasia prostática antes da reposição de testosterona, pelo risco de piora dos sintomas de obstrução pela hiperplasia prostática. Nós já falamos, né, que os possíveis efeitos colaterais, e aqui vem as possíveis contraindicações. A doença pulmonar obstrutiva crônica e a apneia do sono, precisa ser avaliado se vale a pena. A insuficiência cardíaca e a síndrome nefrótica são situações onde você deve fazer a reposição em conjunto com o clínico, né, o pneumologista, o cardiologista, assim como a possibilidade de insuficiência hepática, aqui nós já comentamos que está contraindicado a reposição via oral. O desejo do paciente de procriar
e aquele paciente que tem sintomas de doença pulmonar obstrutiva, além da questão estética de oleosidade, acne, etc. Aqui nós temos um trabalho recente, de alguns anos atrás, onde 300 pacientes foram avaliados, dando 1 decilato de testosterona, 1 grama. Essa é uma medicação que você tem níveis sanguíneos por 6 até 12 semanas. Esse estudo é interessante, porque é um estudo de longo prazo, foi avaliado com 6 anos de tratamento, 300 pacientes relativos ao volume prostático, volume urinário residual e PSS, que é um índice de sintomas prostáticos obstrutivos, e FE, que é um índice de sintomas de função erétil, função sexual, o PSA, que você já sabe o que é, e valores antropométricos. Esse trabalho aqui foi feito por um grupo da Universidade de Boston, e o resultado dele mostrou que o PSA se manteve estável ao longo desses 6 anos. Houve um pequeno aumento em relação à linha de base, mas ele manteve-se estável nesses 6 anos. Além disso, a incidência de câncer de próstata teve índices observados em estudos populacionais, ou seja, a reposição de hormônio naqueles pacientes que não tinham câncer de próstata mostrou que vai haver câncer de próstata, mas sem risco adicional em relação à população que não toma, que não usa reposição hormonal. Então, deve ser monitorado a possibilidade de ter câncer de próstata, mas não há contraindicação para aquele paciente que não tem câncer de próstata e tem deficiência androgênica de você usar. A mesma coisa, a obstrução urinária. A terapia de reposição de testosterona não foi relacionada a uma piora do quadro da obstrução. Em outras palavras, não há risco maior para câncer de próstata na terapia de reposição de testosterona. A função miccional, a micção permaneceu estável, a função de ereção melhorou e os índices antropométricos melhoraram. Nós temos, portanto, que, além da monitorização clínica que eu já citei, você monitorar através do toque retal, através da dosagem de testosterona, do PSA e do hemograma, para você ajustar a dose da reposição de hormônio, né? Isso deve ser feito como sugestão aos 2 ou 3 meses, depois aos 6 meses. A dosagem de colesterol e enzimas hepáticas também é uma questão discutível, mas é recomendável que se faça pelo menos uma vez durante o ano, e no primeiro ano você faça aos 6 meses e aos 12 meses. Essa é a recomendação de um consenso mundial que prevalece até hoje. Outro comentário se refere à idade do homem. O homem está passando a ter primeiro filho, mais tardiamente. E a testosterona exógena, ela deprime a produção espermática, como nós já falamos e que eu faço questão de salientar. Essa é uma questão importante. Eu lembro aqui a história do Abrão, que tinha 100 anos quando tornou-se pai de Isaac, e a Sara, também com 90 anos, teria tido um filho. O fato é que existe no envelhecimento do homem um risco potencial maior de efeitos, de defeitos no feto,
Tá? Aqui tem, nesse estudo, feito em 2010 e 2007, mostrando um risco adicional para 15% nos homens que são pais com mais de 50 anos, quando é 4% dos 30 a 35 anos de doenças do feto. Mas, de qualquer maneira, há a possibilidade de ter filho, com pequeno risco a mais de malformações, porém, em vista dos dados que nós temos, o médico não deve dissuadir a paternidade, mesmo em idades mais avançadas. Nós temos, de qualquer maneira, que, em caso de necessidade de paternidade, evitar dar a testosterona. Você teria que avaliar se pode dar um hormônio gonadotrófico para estimular mais a produção de testosterona, mas não deve ser dada a testosterona exógena. Com relação à dose, né, o enantato e o cipionato de testosterona devem ser repetidos cada 2 a 3 semanas, cada 15 a 21 dias. A desvantagem é que elas têm picos suprafisiológicos e você tem que repetir a injeção intramuscular periodicamente. Isso leva a algumas situações, como oscilação do humor, eu já falei da infertilidade, e pode haver ginecomastia. O implante de testosterona, que é muito usado em algumas clínicas, não só para deficiência androgênica, mas pelo efeito anabolizante, que obviamente nós não recomendamos, mas ela depende de uma cirurgia, ela tem um custo alto e ela tem risco de extrusão, infecção e necessidade de cirurgia para sua retirada. Um destilato de testosterona tem a vantagem de, ao contrário do enantato e do cipionato, da injeção ser feita a cada 10 a 14 semanas. O custo é um pouco mais alto, porque enantato e cipionato é relativamente mais alto, não sei se um pouco, mas bastante mais alto. A reaplicação da primeira para a segunda dose deve ser feita com 6 semanas, e ela também não tem picos suprafisiológicos, mas ela não tem o ritmo circadiano, coisa que a testosterona gel, aplicada por via transdérmica, que existe no Brasil, na dose de 50 a 100 miligramas por cada 5 a 10 gramas de gel, o uso é diário, ela não tem os picos suprafisiológicos, ela tem uma imitação do ritmo circadiano, porém ela deve ser aplicada toda manhã. A pessoa não deve lavar, não deve tomar banho durante 2 horas e deve tomar cuidado para não transmitir entre pessoas. O contato da mão, se não for bem lavada com as pessoas, pode transmitir a testosterona para as pessoas, assim como não deve ir para a piscina, etc., antes de 2 horas. Em conclusão, o sucesso da terapia de reposição hormonal no homem implica em você conhecer a fisiologia, a farmacologia, a fisiopatologia, fazer um diagnóstico adequado, não ficar dando testosterona para todo mundo que sente que está com diminuição de libido, escolher qual o melhor medicamento e fazer um segmento adequado. Era isso, pessoal. Obrigado pela atenção e vamos em frente até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.